Agora a conversa é sobre saúde. Eu peço bastante a sua atenção porque trata-se de uma estratégia para prevenir a AIDS, afastar o risco de infecção pelo vírus. O método se chama PrEP. E a gente vai saber mais dele agora com o infectologista José Humberto Marins, que é nosso amigo aqui do Manhã Total, trazendo essa informação importantíssima sobre esse tratamento que vem antes, né, Zé? E eu gostaria de saber, a primeira pergunta, para quem que ele é indicado? Bom dia, obrigada, viu, por ter vindo. Bom dia, Mônica, bom dia a todos e a todas. Então, Mônica, a PrEP é uma estratégia de prevenção dentro de um conjunto de prevenções para evitar o risco de infecções sexualmente transmissíveis e o HIV também. No caso da PrEP, ela é específica para a prevenção do HIV. Para quem está indicado? Na verdade, ela está indicada para qualquer pessoa, e hoje no Brasil definido acima de 15 anos de idade, masculino, feminino, né? Que se sinta em risco de alguma infecção sexualmente transmissível. Aquela pessoa que, porventura, ela tem um comportamento social em que ela pode eventualmente entrar em contato com ou ter uma exposição de risco. Isso hoje é o critério para que a pessoa inicie, né, esse programa de PrEP. Porém, há grupos que são grupos em que as infecções têm uma chance maior de ocorrer, tem uma prevalência maior na população. Né? E esses grupos, antes dessa definição de 15 anos, eram grupos que até hoje, né, a gente também tem como prioridades, que são gays e outros homens que fazem sexo com homens, a população trans, profissionais do sexo, pessoas que têm parceiros que são soropositivos, né, e que não têm o HIV, ou aquelas pessoas que desejam, por exemplo, mulheres que desejam engravidar, que sejam negativas e sejam parceiros de soro positivo. Então, esses grupos são grupos mais específicos, mas hoje a PrEP está aberta para todo mundo acima de 15 anos que tenha alguma percepção de risco. Né? Por exemplo, vai num ambiente social e eventualmente ela tem uma exposição sexual sem preservativo. Então ela pode se sentir em risco, ela pode procurar ser inserida nesse programa. E depois, para saber como procurar, a gente vai trazer aqui o caminho, mas antes, como é que funciona? Né? É um medicamento? De que forma funciona essa profilaxia? O que a gente tem disponível hoje no Brasil, e haverá novas formulações, mas é a disponibilização de um comprimido, né, um comprimido onde nesse comprimido há duas substâncias, uma se chama tenofovir, a outra se chama entricitabina, e esse comprimido ele é tomado diariamente, né, até aquela pessoa, né, considerar-se em risco. Né, a PrEP, eu digo, ela não foi feita para ser usada a vida toda, ela foi feita para ser usada até que a qualidade de vida sexual daquela pessoa tenha aquele ajuste em que ela não tenha mais uma condição de risco. Eu acompanho esses usuários, né, de PrEP e chega um momento que ele diz, não, agora eu não estou sentindo mais em risco, eu tenho minhas proteções, eu não preciso mais. Mas até esse momento, então, é utilizado dessa forma. Essa pessoa vai ser dirigida para o serviço, vai ser acolhida, vai ser feito um cadastro num sistema específico do Ministério da Saúde e no mesmo dia que ela procura o serviço, ela já tem a possibilidade de pegar a medicação, mesmo antes de passar com o médico. E ela pode utilizar uma medicação extremamente segura, uma medicação que tem pouquíssimos efeitos colaterais, praticamente quase nenhum, né, são muito bem tolerados. E aquela pessoa ajusta dessa forma, né, para que ela possa utilizar. Todos os dias é preciso tomar esse medicamento? A estratégia que nós temos hoje, ela pode ser uma estratégia diária, como eu iniciei, mas existe também agora, recentemente, a possibilidade de se fazer a PrEP, que a gente chama PrEP sob demanda. PrEP sob demanda é para uma população também muito específica, que a gente trabalha isso, né, e vê se o perfil daquele usuário é dessa forma, que é aquela pessoa que ela consegue planejar os relacionamentos. Então, vamos supor que ela tem um hábito de ter um relacionamento ou uma exposição sexual por semana. Isso de forma bastante disciplinada e planejada e organizada. Dessa forma, ela não necessita que
ela faça diariamente o uso da medicação. Mas ela pode programar que, se ela agendou aquele relacionamento para uma quarta-feira, por exemplo, ela começa a tomar 2 comprimidos dessa PrEP de 2 a 24 horas antes do relacionamento, e no dia seguinte e 24 e 48 horas depois da relação. Então, isso é uma PrEP sob demanda que não necessita do uso diário. Mas isso é para aquele perfil muito organizado em relação a isso. E no caso, onde procurar? Serviço público? A gente tem também no serviço particular ou não? Hoje a PrEP ela pode ser prescrita por qualquer profissional de saúde, médico, inclusive profissionais da área de enfermagem também têm essa autorização para prescrição. Então, tanto em serviço público quanto em particular, é possível demandar, solicitar a PrEP, desde que aquele profissional esteja capacitado, para essa prescrição e inserir aquela pessoa. No serviço público, isso está mais organizado, é um serviço que é multiprofissional, então não é só o médico, tem ali assistente social, psicólogo, tem ali o farmacêutico, o médico, e onde ele vai ser inserido naquele sistema e ele vai realizar um programa. Quando ele começa a utilizar a PrEP, ele vai, de tempos em tempos, realizar consultas, realizar exames laboratoriais para ver se está correndo tudo bem, se não teve nenhum efeito. Ele vai realizando também testes periódicos para HIV, e não só para HIV, para sífilis, para hepatite B, para hepatite C e outras infecções sexualmente transmissíveis. Ele vai ser vacinado para algumas doenças que podem ser preveníveis e que são de transmissão sexual, como hepatite B, HPV, hepatite A, em alguns casos. Então, tem todo um conjunto de ações que a gente faz para aquela pessoa ser acolhida e ter uma qualidade de vida sexual muito boa. No caso, a eficácia, eu acredito que seja comprovada, e muitas pessoas, assim, esse grupo tem procurado, quer dizer, a gente tem acolhido um número de pessoas significativo com o PrEP? A PrEP ela teve um incremento muito grande, comparando a pré-pandemia da Covid para agora, o número de usuários aumentou numa proporção até de 6 vezes, de 2018 para cá. Hoje no Brasil há aproximadamente 50 mil pessoas em uso de PrEP. E isso é uma notícia boa. Contudo, Mônica, a gente ainda precisa de mais. Por quê? A gente precisa tentar chamar mais pessoas que se sintam em risco, porque hoje no Brasil, os últimos dados do Ministério mostram que a gente está com quase 1 milhão de pessoas infectadas pelo vírus, pessoas que vivem com HIV e AIDS. Isso é muito preocupante. E existe uma estratégia de prevenir a transmissão na comunidade, que é tratar aquelas pessoas que têm HIV, porque aquela pessoa que tem HIV, que vive com HIV e AIDS, e que tenha um controle muito bom, que tenha o vírus indetectável, nos exames, ela não transmite. Contudo, isso não é suficiente, porque a gente já faz isso bem hoje no nosso programa, tratar essas pessoas, deixá-las com o vírus controlado, mas mesmo assim as infecções continuam. Então, além dessa estratégia de controlar e acompanhar pessoas que vivem com HIV e AIDS, tem que ter a estratégia da prevenção do outro lado. E a PrEP entra nisso. Ela é eficaz? Ela é muito eficaz. Hoje, quem faz o programa de forma adequada, toma e tem uma boa adesão, ela praticamente também não infecta-se. Ela não se infecta pelo HIV. Para o homem que faz tanto a PrEP diária, como sob demanda, como eu disse, a eficácia é mais de 90%, se ele faz adequado. A mulher sempre é a PrEP diária e também tem uma eficácia excelente, muito grande. A prevenção com a PrEP, muito bem explicada aqui por você, e a gente sempre lembrar desse cuidado que devemos ter com essa transmissão de infecção sexualmente transmissível. Quer dizer, uso da camisinha, essa preocupação que a gente tem que ter também, né, Zé? Exatamente. Hoje, a prevenção ela é importantíssima. Eu sempre cito, quando a gente tem oportunidade, estamos vivendo uma epidemia de sífilis também, de 2010 para cá, nessa última década. São casos, assim, de uma quantidade enorme também. Outro detalhe também, Mônica, que o programa trabalha a questão também daquela pessoa, dos hábitos que ela tem, que podem facilitar o aumento de infecções, como, por exemplo, o uso de substâncias psicoativas associadas ao contexto social. Hoje tem um nome, chama chemsex, então é o sexo químico.
Então, aquela pessoa que utiliza de drogas, né, ou drogas. substâncias psicoativas, na maioria das vezes ilícitas, para ficar mais desinibida, ter um aumento da libido ali, né? E isso muitas vezes associado a álcool, né? E isso a gente trabalha também para que aquela pessoa não tenha os riscos de aumentar a chance de ter mais infecções e até a dependência química com essas substâncias também. Hoje isso está sendo um problema de saúde pública que tem que ser visto também. E isso no programa de PrEP é trabalhado também. E claro, né, que eu preciso muito agradecer aqui ao José Humberto Maris, que é infectologista, e trouxe essa estratégia, trouxe esse método muito bem explicado, porque é informação para a saúde, né? Para salvar vidas, sem dúvida nenhuma. Zé, muito obrigada. Viu? Espero que a gente tenha cada vez mais pessoas interessadas para uma proteção e melhoria, né, da nossa saúde pública nesse sentido. E conte comigo, viu? Sempre. Claro.